vamos falar sobre o vice do Flávio, exatamente, o famigerado Alfredo Gaspar. Além de estar sendo investigado, né, sobre aquelas questões que o Gilmar Mendes encaminhou para a Polícia Federal, para o Ministério Público, averiguar sobre aquele assunto do estupro de vulnerável e pedofilia, parece que o homenzinho também aprontava umas aí com as emendas Pix, que foi detectado pelo TCU. Parece que em torno de 6 milhões enviados para uma cidadezinha lá do Maranhão era para construir uma escola e no fim foi desviado. E ele sabia, exatamente, ele tá no meio daquela tarrafada que o Dino, né, deu assim e pegou mais 16 deputados federais que estavam desviando mais de 54 milhões de reais dos cofres públicos. E nessa tarrafiada veio quem? Alfredo Gaspar. Apesar do Ministério Público no primeiro momento ter arquivado, o Dino foi lá ele faz parte daqueles deputados que deram um prejuízo de 54 milhões aos cofres públicos. Como é que é, seu Gonê? Não vai querer investigar? Mas tudo bem, tu não quer investigar, mas eu mando a Polícia Federal fazer o trabalho que era para ser teu. Não é, Gonê? Se fosse um governo bolsonarista e fosse apontado pelo TCU o nomezinho ali do vice do Lula Alckmin ou então algum outro vice, aposto que o Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo tava já botando enquete, já mandando prender e mandando em casa, arrumar porta, era tudo, né? A imprensa ali, a vice do Lula. Pois é, mas já como não é, parece que a direita e a burguesia, eles tentam se proteger. É aquela operação, exatamente, aquela operação feita lá em Washington com a ajuda aqui do André Mendonça, setores empresariais da burguesia que não querem que o Lula ganhe no primeiro turno, mas sabe que a vitória do velho é dada. Então não tem churumela. No máximo eles querem que o velho vá pro segundo turno, que assim eles podem chegar lá, vão fazer uma negociaçãozinha aqui, Lula. Não, é melhor que a gente dar uma acertada. Exatamente. Só que aqui, Jacaré, eles não conversaram com o dinheiro, não combinaram com os russos. Exatamente. Que nem aquela velha, né? Que nem aquela velha do Garrincha, né? Mas você não combinaram com os russos. Pois é, o Dino e os russos. Chegou aí, ó. Vem, deu uma tarrafiada e trouxe até o Alfredo Gaspar. Agora o homem está sendo investigado pela Polícia Federal. Mais um vice do Flávio, exatamente, o cara é vice do Flávio. O cara tem mais furo no teto do que aqui no interior, quando chove granizo, os tetos do pessoal telhado dos caras ficam tudo furado. Parece que o teto do Alfredo Gaspar, parece que caiu um monte de granito chamado de... Pouco inteligente escalar para um cargo, para uma posição tão vistosa, alguém que, eu repito, ainda que injustamente, porque mesmo na campanha, internamente, o Alfredo, o deputado escolhido como candidato a vice do Flávio, sustenta que não existe nenhuma possibilidade dessa denúncia, dessa acusação parar de pé. Mas o simples fato dele ter de responder é de um desgaste. Escalar alguém que é acusado na Polícia Federal, né, num caso que vai parar no Supremo, de estupro de uma menina de 13 anos, portanto, estupro de vulnerável, escalar essa pessoa é colocar uma vidraça e uma pedra à disposição do seu adversário. E até que seja 200% esclarecido, e infelizmente o tempo da justiça não é o tempo da eleição e muito menos o tempo da rede social, o assunto será mencionado, né? O deputado Alfredo também responde no Tribunal de Contas da União e o TCU tomou, eu peguei a íntegra do processo, né? São 6,6 milhões de emendas que ele enviou para o município de Alagoas, emendas do bendito orçamento secreto, que numa auditoria o Tribunal de Contas da União disse que eles desapareceram, perderam a rastreabilidade. O ministro que relatou o caso foi o ministro Jorge Oliveira, indicado por Jair Bolsonaro. Decidiu apenas dar um pito no prefeito, né? Na linha vá e não peques mais. Mas está lá a documentação mostrando que os 6,6 milhões perderam a rastreabilidade. São 6 milhões e 600 mil reais que o eleitor do Alagoas simplesmente não sabe o que foi feito dele. Dinheiro de todo o Brasil. Me fudi! Essa vice
Brasília tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Pois é, parece que a revista Piauí e a Polícia Federal divulgaram uma fotografia aí dos parças, exatamente, os parças que metiam a mão no dinheiro dos aposentados, sim senhor, ladrões de aposentados do INSS, e que não foram investigados pelo senador hoje, que é vice-candidato à presidência pela chapa do Flávio Bolsonaro. Exatamente, tem que dar muita resposta sobre isso. Olha só quem tava na listinha, Elmar Nascimento, William Thomas, olha só quem é o William Thomas, o advogadão amigo do Flávio, exatamente, o que empresta mansão pro Flávio fazer reuniões de organização da campanha. Pois é, Alexandre Ramalho, o fujão marginal, a Turlira, sempre, nem que ele tirava dinheiro pra comprar lá as fazendas dele, o gado dele, né? Pois é, e é fácil com o dinheiro de aposentado e pensionista, é fácil ficar milionário. Juscelino Filho, que usava jatinho da FEB pra ir em leilão de cavalo, exatamente. E o Everton Rocha, gente, que é isso, gente? Tudo junto na broderagem da piscina. Esses ladrões, falcatruas, ratos do Congresso, tomaram conta do nosso Congresso pra fazer broderagem com o nosso dinheiro, com dinheiro de aposentado e pensionista. Tem que tomar vergonha na cara o povo que vota nessa gente. Esse ano a gente vai ter aí uma chance. Esse pessoal que votou nessa galera da ladruagem vai ter uma chance pra reverter. É justamente isso. Botar gente honesta dentro daquele Congresso. E depois ficam dizendo por quê? A deputada federal, a Hilton, só ganha 15 mil reais, declarou 15 mil reais. É deputada federal, mas ela faz parte, gente, da banda boa, da banda que não rouba. E deputado que não rouba, ele, infelizmente, nesse Congresso, é exceção. Infelizmente é exceção. O exemplo dela de não se meter em falcatrua, em ladroagem, é justamente faz com que quando ela declare, né, uma renda é 15 mil reais. Tem que ser louvado, porque isso é exemplo. Enquanto que a turma da broderagem, ganhando 40 mil, tem mansão, tem jatinho, tem fazenda, enriquece. Pois é isso aí que é o Congresso inimigo do povo. É gente que se alia com gente pra roubar o teu dinheiro. Enquanto que existem deputados lá dentro, como Angélica Hilton, que dão sangue pelo povo, que sofre preconceito. Por quê? Porque é uma deputada do povo. Por isso mesmo que na declaração dela de renda, ela colocou 15 mil e falou, mas é óbvio. Isso é o povo no Congresso, a diferença desses ladrão, lacaio, que é esse pessoal da direita e da extrema direita. Daí a grande diferença. Mas agora, essa foto diz tudo, gente. É tudo sendo investigado pela Polícia Federal por desvio, falcatrua, roubo do dinheiro do INSS. Tá na hora da gente trocar esse Congresso. Tá na hora da gente colocar gente honesta como Angélica Houston pra dentro do Congresso. Uma trans que tá nos dando exemplo de como ser uma pessoa honesta e que sim, podemos ter políticos honestos nesse país. Mas primeiro, temos que fazer a limpeza nesse Congresso inimigo do povo. Boiando na água. Ei, meu chuchu, vocês já viram a fotinha que foi divulgada pela Polícia Federal de deputados, senadores e os investigados no roubo do INSS? Os parça tudo juntinho. Todos juntinhos na piscina, alguns boiando na piscina, numa propriedade de luxo. O advogado que foi alvo da PF essa semana, meu amor, Willer Tomás. Tu se lembra que essa semana a Polícia Federal fez uma visitinha na casa dele? Quem é o Willer Tomás? Segundo a Polícia Federal, Willer Tomás é o operador logístico e financeiro para o senador Everton Rocha. Mas eu fiquei curiosa e eu quero mostrar para você. Será que tem algum deputado, senador do PT no meio dessa festinha? Bora ver, dá para identificar pelo menos 6. Olha só, tá aqui ó, boiando na água, tá boiando. O ex-deputado do PL e que fugiu, Alexandre Ramagem, Arthur Lira não podia faltar nessa festinha. E também Juscelino Filho, Elmar Nascimento, Paulo Aziz e, claro, o Everton Rocha. Olha bem para ver se você reconhece algum político do PT. E escreve aqui no comentário aqui para mim. E, claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo, meu amor. Forte abraço! Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É, Pra que você vai fazer? arquitetura. Arquitetura? Na FAO? É, na FAO. Que é, dona Bárbara? Qual o problema? Não, é que a FAO é uma das faculdades mais difíceis de entrar. É difícil, dona Bárbara? É, bem concorrido. Tô sabendo. Mas a escola lá era boa? O ensino de lá? Isso. Não era muito bom, não. Ai, tadinha. Mas eu sempre tive ajuda, né? Aí eu conheci um professor de história, João Emanuel, que me ajudou bastante. E ajudou como? Como que ele ajudou?
Ele tinha uma visão muito crítica das coisas, então ele passou pra gente, assim, umas coisas bem importantes pra gente pensar, né? Botou nossa cabeça pra funcionar, fez grupo de teatro. E por que arquitetura? Por que você escolheu? Tem um monte de coisa, assim, que eu penso que... Eu sempre gostei de desenhar, então já é uma facilidade, né? E aí eu tenho o tio empreiteiro, que é o tio Adejá. Adejá, Adevic e Adejá, são os 3 irmãos. E aí eu ajudei ele e aprendi muita coisa também, né, ao mesmo tempo. Aí fiz uma planta de uma casa lá, um sobrado que até construíram. Olha. Olha só. Eu acho que é importante eu ter um diploma. Claro. E eu acredito que a arquitetura é um instrumento de mudança social, assim. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? Tira a mão de mim. Anjo caralho. Arrebentada, fudida, levando murro na barriga. Isso é que eu sou. Tenho nada de anjo, não. O que te aconteceu, Maria? O que aconteceu pra todo mundo. Você é um grande filho da puta, Tião. Tava um massacre na porta daquela fábrica. Nós somos merda pra eles. E tu lá dentro, de bom moço, vendo teu pai levando cacetada sem sangue pra reclamar, pra reagir, porra! Eu não queria que tu fosse herói, eu queria que tu fosse gente. Qual é o teu ideal na vida, hein? É uma mulherzinha fazendo comidinha gostosa? É um filhinho estudando num coleginho legal, tudo limpo? Eu também quero limpo e gostoso. Eu também quero uma vida decente, mas não a esse preço. Eles estão fudendo a gente e tu ajudando a foder. Que vergonha, Tião. Que vergonha. Vai-te embora. Teu filho quase não existe mais por causa de porrada da polícia, viu, garoto besta? É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pra você aí, revolucionário socialista que quer aprender muita coisa pra não sair falando besteira por aí? Exatamente! Então aprende aqui no canal do Professor Roberto. Mas antes, aperta o sininho, dá um like e te inscreve no canal. Não se esquece de compartilhar, que é pra gente ganhar os rincões do Rio Grande do Sul e do Brasil com a nossa mensagem de esquerda pra você. Exatamente, porque nesse canal é resistência. E pra ser da resistência, tem que saber muito pra poder dar aquele drible da vaca nesse pessoal de direita. E é por isso mesmo que hoje é sábado. E hoje tem programa Ideologia Socialismo no século XXI. Exatamente, vamos falar na ideologia, principalmente algo que está muito presente em todas as manifestações da direita, que é o quê? A estética. Exatamente. Ela está tão presente tanto na direita como na esquerda, mas principalmente quem se usou isso historicamente para conseguir corações e mentes foi justamente esse pessoal aí da extrema direita, esses mequetreque aí do neonazismo, neofascismo, do fascismo, e assim vai tudo com ismo mesmo. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, bicho ruim. Exatamente. Esse pessoalzinho aí da extrema direita que vive enchendo o saco do nosso país. Tomara agora que vai todo mundo pro chilindró, e esse pessoal tem que ser enterrado lá embaixo, em 7 palmos debaixo da terra que vai visitar o capeta. Exatamente. Então hoje, fica ligado, vamos começar aí o nosso programa de hoje, que é a estética sendo usado pelos regimes totalitários. Aperta o sininho, dá um like, te inscreve no canal pra te receber os nossos programinhas aí, como as rapidinhas do Professor Roberto, falando sério de política, e nossos react de comédia que está por aí. E aí, tudo bem? Como é que vai vocês pro nosso programinha de estética do ódio, totalitarismo, hoje no século XXI? Exatamente. Quando a gente fala de estética, nós retomamos outra vez o passado pra gente entender o presente. Exatamente. Porque assim é que se faz uma linha de tempo pra gente poder entender o que acontece hoje. A linguagem hoje utilizada pela extrema-direita e a direita pra capturar as atenções e capturar principalmente novos adeptos para o seu pensamento. Às vezes a gente se pergunta no nosso dia a dia, mas o que faz a juventude hoje se movimentar e ser tão conservadora e se movimentar pra direita? Às vezes até mesmo contestando e querendo fazer uma revisão histórica daquilo que aconteceu no passado e que nós não podemos deixar que aconteça no presente. E daí existem vários fatores que contribuem para isso, mas principalmente a estética. Exatamente. Hoje vivemos no mundo digital. Hoje vivemos no mundo que a comunicação é extremamente rápida. Temos a internet, temos o YouTube, temos várias plataformas, temos conteúdos. Hoje as pessoas têm acesso a fazer seus próprios conteúdos e a colocar aqui nessa telinha, né, os seus pensamentos. E a gente sabe muito bem que quando essa ferramenta é importante para a humanidade, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Assim foi no passado também. Que a informação, ela foi usada para criar uma ideologia. E essa mesma ideologia é usada até hoje pela burguesia. E aí chegamos no ponto que é a motivação do nosso programa hoje, que é a estética do ódio. Bom, para a gente começar a entender essa estética do ódio, precisamos voltar alguns anos no passado. Chora.
vai chorar. No começo dos anos 10, ele era apenas um ex-militar reformado do baixo clero. Aos poucos, o povo foi percebendo seu carisma e ele foi crescendo a partir da revolta da população com a tal da corrupção. Ele impunha soluções simplistas e rasas, mas perfeitas para o momento. Tudo estaria resolvido por aquele que ficou conhecido primeiro como um líder, que fazia discursos inflamados contra minorias, raças, impondo preconceitos, e depois, em defesa de Deus, da família e da pátria, em nome do nacionalismo, propondo uma reforma total ao país. Toda a culpa que deu errado está no outro lado, então vamos eliminar o outro lado. E aí, adivinha? O povo, que não era tão preconceituoso como ele, acreditou na sua salvação da pátria, não crendo que ele seria capaz de fazer tanto terror. E aí, o apoio veio em peso. Em julho de 1932, 230 cadeiras, conquistadas pelo partido de Adolf Hitler na Alemanha. Esse jogo de palavras que eu construí faz referência ao ano de 1988, quando a Folha de São Paulo lançou esse clássico da propaganda mundial que você certamente já ouviu. Um filme que ganhou inúmeros prêmios por mostrar com precisão o poder destrutivo da propaganda. O motivo é simples. Quem vê, não esquece. A imagética do fascismo age exatamente assim, construindo um pacote estético onde é possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, cuidado, a cadela do fascismo está sempre no cio. A estética do ódio, né? A gente tem que retomar o passado um pouquinho. O passado de onde surgiu o uso da informação para conquistar corações e mentes. Vocês já se perguntaram o que fez uma nação, uma Alemanha, fazer de olhos de cego aos 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração? Vocês já se perguntaram o que levou uma nação tão desenvolvida intelectualmente a acreditar num discurso vazio de um homem só, levando eles a uma guerra, né, que foi praticamente um massacre para milhões de pessoas? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já se perguntaram o que fez em 2018 as pessoas acreditarem aqui no Brasil em um discurso tão vazio, tão superficial, que foram capazes de votar numa pessoa sem preparo nenhum, que hoje é um condenado e pegou uma pena de 27 anos, a votarem num professor? Olha só a diferença. O que levou essa nação, que é a nossa, a acreditar num salvador, chamando ele de mito? E o que levou as pessoas hoje a serem praticamente debochadas pela sociedade, colocadas hoje à margem novamente da sociedade, e repetindo, feito papagaio de pirata, os discursos de ódio, como é a extrema-direita e o bolsonarismo, e esses bolsonaristas, que só passam ridículo nas redes? O que leva a membros da família que sentavam com vocês nas mesas, nos almoços de domingo, de repente, de uma hora para outra, despertarem o que mais tem de terrível, que é o discurso do ódio, e reproduzirem isso? O que faz as pessoas reproduzirem na internet fake news, por exemplo, e acreditarem em histórias mirabolantes, e em teorias de conspiração, e ficarem 72 horas eternamente esperando um salvador ou alguém que viesse de cima do espaço, como nós vimos no 8 de janeiro de 2023, desculpa, onde as pessoas chamavam ETs, botando o celular na cabeça, onde as pessoas se ajoelhavam no meio de um dilúvio de água caindo, esperando 72 horas. O que levou essas pessoas a tentarem um golpe de Estado? Pessoas que tinham carreiras profissionais, carreiras militares, a hoje estarem perdendo toda uma vida de trabalho por seguirem cegamente um projeto falido, que historicamente, na história, já demonstrou que era falido. Vocês já imaginaram e já se perguntaram sobre isso? Gente, quando a pessoa não se ajuda, a gente larga de mão de vez. É o caso da campanha do Flávio Bolsonaro. Exatamente. Não adianta querer ajudar se as pessoas não se ajudam. O que acontece com isso? Flávio Bolsonaro estava sem vice. Tentou aqui, não conseguiu. Convidou ali, levou um fora ali. Convidou cá, convidou lá. Não houve nada que fizesse com que outros partidos colocassem algum nome para ser vice-candidato junto na chapa do Flávio. Por quê? Porque ele é tóxico. Exatamente, uma candidatura tóxica. E quando uma candidatura chega a esse ponto, é porque a visão dos outros partidos é que aquela candidatura é uma candidatura derrotada. Então o que o pessoal acha? Vamos ficar neutros. É o caso. Por quê? Se o Lula ganha, me dá a condição de eu negociar com o Lula. Porque o Flávio não vai ganhar. Porque se o Flávio tivesse perspectiva de ganho, fazendo essa análise, óbvio que estaria chovendo candidaturas a vice para eles, até mesmo de outros partidos. E uma grande aliança, coisa que não há. O PL está sozinho. E sacou da cartola Alfredo Gaspar, exatamente. Em detrimento de escolher uma mulher para fazer a reaproximação, para tentar fazer o diálogo
né, e impor uma narrativa de que não é misógino, o que ele faz? Me sacam, né? Alfredo Gaspar. Quem é essa figurinha do baixo clero do Congresso? Essa figurinha do baixo clero do Congresso é um ex-procurador de Estado de Alagoas, exatamente. Estava sendo agora candidato ao Senado. Estava pau a pau com o Lira lá, porque o Renan Calheiros já estava né, no top, que é aliado do Lula, já praticamente eleito. Estava ali entre, né, Alfredo Gaspar e o Lira para a disputa da segunda vaga. O que aconteceu? Alfredo Gaspar é puxado para ser vice do Flávio Bolsonaro, sendo ele também do PL. Ele era do Centrão, mas foi pro PL. Agora eu te digo uma coisa. Alfredo Gaspar quem era? Alfredo Gaspar foi membro do Ministério Público, né, de Alagoas. Foi ele que estava naquele caso da Braskem, exatamente. Que houve aquele terremoto em Alagoas, provocado pela empresa, que fez vários buracos em Itatu e desabou mais de 40 mil casas, deixando mais de 40 mil pessoas desabrigadas com prejuízos e 2 mortes. Ele estava no caso dessa empresa Braskem, desse terremoto. E o que ele fez? Tentou de todos os meios, né, diminuir o prejuízo da empresa. Gaspar também foi relator da CPMI do INSS, onde, por incrível que pareça, ele tentou jogar nas costas do Lula algo que era de responsabilidade do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. A tal ponto que ele, logo em seguida, se filiou ao PL, Partido Ladrão. Eles se ajudam, né? Um ajuda mutuamente. Algo tem a ganhar. Exatamente. E durante a CPI houve uma acusação. Houve uma acusação de pedofilia e de estupro de vulnerável. Exatamente. Que pende sobre ele, que está agora na relatoria do Gilmar Mendes. O mesmo acolheu e mandou para o Ministério Público para ver se os indícios, né, se haveria indícios suficientes para que se desse o processo ou se for arquivado. Mas, juntamente com essa denúncia, foi também juntado gravações, né, e-mails, WhatsApps, ao qual existia ali, né, um diálogo entre Alfredo Gaspar e a vítima, querendo comprá-la por 400 mil reais. Exatamente. Que foi vazado na imprensa. Pois é. Durma com barulho desse. Esse é o vice de Flávio Bolsonaro. Apesar dos impactos dos eventos climáticos extremos serem democráticos, é claro, o céu está para cima de todo mundo, mas os efeitos não são democráticos, né? Você vai pegar tem uma classe, no meio de tudo isso, no meio de vendaval, no meio de ciclone, no meio de chuva forte, deslizamentos cheias, os trabalhadores mais vulneráveis, os mais pobres, são sinceramente os mais, sem sombra de dúvida nenhuma, os mais afetados. Muito do pessoal mais rico pode fazer home office, ou tem uma casa segura de alvenaria para voltar, ou não precisa estar na rua no meio de um processo climático extremo. Você não tem, imagina agora, em muitas cidades, entregadores, motoristas de aplicativo, entregadores de bicicleta, muitos porteiros, faxineiros, gari, que é a pessoa que ou morre atropelado por idiotas, ou acaba, na verdade, estando exposto a intempéries, né? Então, a mudança que a gente não tem muito tempo, lembrando a todo mundo que a natureza está cobrando fatura do nosso negacionismo ambiental por décadas, com juros altíssimos, tudo que está acontecendo, todos esses eventos climáticos extremos são decorrência disso. Você não precisa acreditar em mudança climática, porque a mudança climática acredita em você e acredita que vai te lascar. E as cidades não estão preparadas, os governantes não estão preparados, todo mundo diz que está, mas não está. Você não tem planos sendo colocados em prática na velocidade que seria necessário para adaptar e mitigar as cidades. E, repito, quem se lasca principalmente é a faxineira que reza silenciosamente para nenhuma árvore cair sobre o ônibus lotado a caminho de serviço. É o entregador de aplicativo que equilibra o próprio corpo contra o vento rasgando a avenida, sabendo que o cliente quer o almocinho na hora exata e o algoritmo não aceita desculpas de força maior. É o gari que já tem que desviar de idiotas no volante, como eu falei, e agora terá que lutar para não ser arrastado pela água ao coletar o lixo. O susto é democrático, o impacto não é. E aí, essa eleição, a gente precisa pautar os governantes desse sistema de adaptação das cidades, né? Só que, infelizmente, isso hoje tem menos impacto do que fake news sobre vacina e cloroquina. Entre alertas apitando no celular, cabos rompidos caindo no asfalto, telhas voando pelos ares, o brasileiro comum não pede muita coisa nessa sexta-feira. Ele olha para o céu escuro, calcula mentalmente a rota de fuga, entre ruas alagadas, postes balançando, e torce para conseguir realizar o mais básico dos direitos: voltar para casa no final do dia são e salvo. Meu Deus.